Então, eu preciso de dizer que no mês passado, a propósito deste mesmo centenário, proferi em Madrid, no dia 4 de outubro, uma conferência sob um título semelhante ao que propus para hoje, embora em espanhol, na altura, porquanto a tese que defendo é a mesma. A tese que vou defender é a mesma. O livro centenário que celebramos, e dá até título a este colóquio, não só alerta para o valor filosófico da razão vital, como abre caminho à explicação das experiências humanas através de categorias da sua própria historicidade. E nessa medida é já o esboço da filosofia da razão histórica que Ortega irá consolidar nas décadas seguintes. O tema de Nuestro Tiempo tem, portanto, bastante relevância e o autor mostra nele a convicção de se encontrar numa etapa histórica de profunda transformação filosófica, usando um tom de quem aspira com todas as suas forças a esse tipo de transformação. O que Ortega aponta no último apêndice do livro, referindo-se às tendências subjacentes à teoria de Einstein como indícios de uma nova sensibilidade, e diz, é uma nova sensibilidade antagónica à prevalecente nos últimos séculos, é uma espécie de remate do discurso anterior do livro, em que sublinha a sua convicção não só de ser testemunha, mas também protagonista de um novo tempo. Os primeiros destinatários, julgo que isso é sabido, da parte inicial do livro, foram os alunos do curso universitário que Ortega apresentou em 1921-22 na Universidade Central de Madrid e, sem dúvida, alguém que era já reconhecido nessa altura como professor de metafísica, terá tido os seus jovens ouvintes como uma ocasião para expor com entusiasmo os primeiros frutos maduros do seu pensamento raciovitalista. Este é um aspecto que, para quem ensina em termos universitários, é sempre interessante ter junto dos seus alunos a possibilidade de apresentar algo que está a consolidar-se, que tem um caráter originário. Bom, meses mais tarde, o filósofo alargou o universo de destinatários desse pensamento, desse seu pensamento, alargou-o aos leitores do jornal El Sol, antes de finalmente publicar o texto mais extenso na editorial Calpe, é aquela versão que no sítio da Cidade Futura está já disponível para quem o visite, essa versão mais extensa, acompanhada dos apêndices El ocaso de las revoluciones e El sentido histórico de la teoria de Einstein. Em 1923, portanto, o autor assume claramente dar um passo em frente na sua trajetória pública de filósofo. Poderia parecer um pouco estranho o facto de, 10 anos depois, numa carta dirigida em maio de 1933 à tradutora Ellen Weil, à sua tradutora em alemão, o facto de aí ter nessa carta manifestado hesitação em publicar na Alemanha o seu já assim conhecido Herausgabe unserer Zeit, e isso dá-nos um pouco que pensar, pois se o livro em Espanha representava já fora dos espaços mais confinados do mundo universitário, por um lado, e dos escritos jornalísticos, por outro, uma etapa acrescida, digamos assim, de afirmação
do autor de Meditaciones del Quijote, o que é que justificaria as reservas quanto à sua divulgação continuada em alemão. E nessa carta, Ortega chega mesmo a escrever à sua tradutora que a ideia fundamental do livro fica fora dele, está fora dele. Considera que o livro é apenas a introdução a essa ideia, diz ser uma espécie de uma antecâmara ou uma antessala. O que é certo é que o filósofo espanhol, em El tema de nuestro tiempo, parte já do conceito de geração, um conceito tão decisivo para o desenvolvimento da sua compreensão do caráter histórico da vida humana. No entanto, é verdade que nesse período, e até ao final da década de 20, está sob influência de Nietzsche e da teoria de von Uexküll, o que conferiu às suas exposições um certo biologismo que só com a consolidação das suas concepções da relação entre vida e razão se foi cada vez mais matizando e transformando numa inconfundível filosofia da razão histórica. Mas o nível representado por El tema de nuestro tiempo, embora Ortega o tenha considerado mais tarde como uma mera antecâmara do seu pensamento maduro, já permite encontrar, desde logo, encontrar sinais de uma maturidade e de uma singularidade importantes que se podem descobrir por detrás da invocação da mudança da sensibilidade ocidental para legitimar a sua proclamação do imperativo de atender à razão vital em todas as esferas humanas. Há relativamente pouco tempo eu encontrei uma expressão que também citei em Madrid, uma expressão num artigo publicado em 1921 no jornal diário português, Diário de Lisboa, uma frase que terá sido dita por Almada Negreiros numa sua conferência, que é esta, vou reproduzir. Reparem nos meus olhos, não são meus, são os olhos do nosso século. É verdade que Almada Negreiros era um autor um pouco excêntrico, muitíssimo genial, mas muitíssimo excêntrico, e parece-me a mim que, tal como o português Almada Negreiros escreveu em 1921 esta frase, também Ortega se podia sentir em 1923, portanto, a quando da publicação de El tema de nuestro tiempo, como o porta-voz de uma missão supraindividual, no horizonte da qual situava as suas próprias propostas filosóficas. Portanto, o recurso à ideia de gerações parece-me a mim servir o duplo propósito de identificar o que é distintivo da sua geração e o papel que nessa geração queria desempenhar. A definição que ali encontramos de geração como, vou parafrasear, como um novo corpo social íntegro com a sua minoria seleta e a sua massa, a sua multidão, que foi lançado no âmbito da existência com uma trajetória vital determinada e a respeito da qual também diz consiste numa sensibilidade peculiar. Se cada geração tem estas características, para o Ortega de El tema de nuestro tiempo, naturalmente que lhe importava não trair a vocação correspondente, começando por delimitar, em primeiro lugar, o tema essencial do seu tempo. A distinção entre épocas de filosofia pacífica e épocas de filosofia beligerante com que o livro abre e a afirmação imediatamente seguinte de que a época que se iniciava então
era do segundo tipo, ou seja, que aspira à superação radical do passado, apontavam desde logo para o esforço de pensar de maneira inovadora. É esta uma das razões porque depois, comprovável ao longo de toda a obra de Ortega, me parece muito feliz a escolha do nome deste autor como um dos filósofos inovadores pela cidade futura. Mas voltando à ideia, portanto, esta distinção entre épocas de filosofia pacífica e épocas de filosofia beligerante, e a afirmação de que a sua época é do tipo das que aspiram à superação radical do passado, apontavam para um esforço de pensar inovadoramente, desinteressando-se de dilemas antiquados e compreendendo a situação atual. Deixem-me apresentar em breve 2 ou 3 linhas traduzidas que dão a entender este tom adotado por Ortega em El tema de nuestro tiempo. Tinha 40 anos e escreveu: não é admissível que as pessoas, obrigadas pelas suas condições intelectuais relevantes a assumir a responsabilidade do nosso tempo, vivam como as vulgares à deriva, atidas às vicissitudes superficiais de cada momento, sem procurar uma orientação rigorosa e ampla nos rumos da história. Fim de citação. Portanto, o filósofo não se exime, obviamente, da tarefa de interpretar os sinais do presente, confrontando-os com as meditações passadas e com os olhos postos nas modificações, nomeadamente científicas, que permitam vislumbrar o futuro. Perante a questão fundamental de saber se a resposta à pergunta sobre o tema próprio do seu tempo implicaria admitir de antemão a validade, ou que a validade da verdade é relativa a um determinado tempo, a posição de Ortega é inequívoca. Não temos de cair no relativismo. O nosso autor considera o relativismo, aliás, uma emanação típica do século XIX, de que se quer demarcar, e não temos de cair no relativismo porque a verdade, diz ele, é una e invariável, e é a vida humana que na sua história é multiforme e mutável. Este é o problema extremamente dramático da verdade que, segundo o nosso autor, o relativismo não resolve ao renunciar à verdade para salvaguardar a variabilidade vital. Mas, por seu turno, o racionalismo, para salvaguardar a verdade, renuncia à vida. Descartes é, nesse sentido, exemplo de uma doutrina que defende a razão como pura intelecção, iniciando a sensibilidade especificamente moderna, igualmente presente no pensar mós geométricos de Spinoza ou na razão pura de Kant, que acabam por se fechar a tudo o que é espontâneo e imediato em troca do valor absoluto das construções racionais. Ora, Ortega, situando-se para além do confronto entre relativistas e racionalistas, rejeita a alternativa entre pura intelecção e puro dinamismo vital. Portanto, rejeita a disjunção ou a alternativa entre pura intelecção e puro dinamismo vital, precisamente porque considera que só é válido falar de verdade se não for desalojada da vida e falar de vida humana se o órgão de verdade não lhe for amputado. Portanto, se aquilo que é condição de revelação da verdade não for amputado à própria verdade.
Num artigo de 1924, publicado na Revista de Ocidente, o filósofo defende a sua tese logo no título, e o título é Ni vitalismo, ni racionalismo. E 10 anos antes, nas Meditações del Quijote, ele tinha já apresentado a sua primeira formulação teórica do papel cognoscitivo dos conceitos, negando a tentação racionalista que Hegel tinha levado ao extremo. No livro de 1914, as interrogações acerca do objeto e do valor do conhecimento em relação com a vida humana eram já fundamentais, despontando aí uma concepção original de pensamento e de razão. Sabemos que nesse texto de 1914 ele distingue, na realidade, o plano superficial de planos profundos, no conhecimento distingue a percepção sensível e o ato de desvelar o real, que, afirma, se manifesta em esboço, e com base nessa dupla distinção, Ortega aponta uma função relativamente ao conceito que é complementar da que os órgãos dos sentidos cumprem, a saber, a de fornecer, para além do que nos é dado pela impressão das coisas, a conexão entre elas. No seu conjunto, as coisas, ou simples elementos materiais, formam, com a ordem em que se dispõem, uma estrutura. E o conceito cumpre precisamente a função de nos dar o que uma coisa é em relação com as outras. Portanto, fixar as impressões fugazes das coisas implica, segundo o autor, antes de mais, marcar limites entre elas, permitindo que se relacionem entre si, sem se confundirem. E esses limites, diz Ortega, são como uma espécie de coisas virtuais que se intercalam entre as coisas propriamente ditas ou materiais. De outro ponto de vista, o que se obtém por procedimento conceptual é uma reprodução de coisas que por esse processo dão origem a uma espécie de matéria espectral. No entanto, operar assim não prescinde da impressão sensível, e o que se produz não é nada substancial. Alerta, aliás, desde o início para os riscos racionalistas, ironizando. O autor chega a dizer que a ninguém, no seu perfeito juízo, lembraria ou ocorreria trocar a sua fortuna em coisas por uma fortuna em espectros. Em suma, por isso, ele considera inútil tomar o conceito como algo destinado a suplantar as coisas materiais e usa duas expressões que 9 anos mais tarde se tornariam as ideias centrais de El tema de nuestro tiempo, porque realmente é em Meditações del Quijote que nós encontramos estas duas expressões que vos vou citar traduzindo livremente. Uma diz: a razão não pode, não deve aspirar a substituir a vida, e uma outra é apresentada sob a forma de uma exclamação, e é esta: como se a razão não fosse uma função vital e espontânea da mesma linhagem que o ver ou o palpar. A reflexão sobre o conceito nas Meditações del Quijote fornece uma primeira base para as posições que Ortega desenvolverá na sua obra de 1923, na medida em que esclarece que a missão do conceito não é assegurar todo o conhecimento e, em suma, identificar-se com a realidade, mas reter da coisa o esquema, também designa por a forma ou os limites em que a coisa se inscreve com as suas características materiais. Estas, por sua vez, estariam condenadas à transitoriedade das impressões sensíveis
se não houvesse outro meio para apreender as coisas e as relações entre elas. Embora a sensação seja insubstituível na sua função de nos dar impressões das coisas, ela não nos dá precisamente as coisas, porque para isso é necessário ter uma visão completa delas, que cabe aos conceitos procurar assegurar. E, distanciando-se ao mesmo tempo de racionalistas e irracionalistas, Ortega retira da sua teoria do conceito a conclusão de que nem tudo é pensamento, mas sem ele nada possuímos plenamente. Em El tema de nuestro tiempo, o filósofo afasta-se ainda mais do neocantismo de Marburgo e, sensível, como vos dizia antes, à linguagem da biologia, afirmará o pensamento como uma função vital, inclusivamente comparável à digestão ou à circulação do sangue. Ortega exige, sobretudo, que os fenómenos intelectuais sejam tomados na sua dimensão vital, tal como os fenómenos sensíveis, os volitivos, os estéticos ou os religiosos, nos quais em comum descobre um duplo caráter. Dirá, por um lado, são produto espontâneo do sujeito vivente e têm a sua causa e o seu regime próprio no indivíduo orgânico. Por outro lado, trazem em si a necessidade de se submeterem a um regime ou lei objetivos. O autor acrescenta que ambas as instâncias precisam uma da outra. E, aludindo a Simmel, sublinha a complementariedade entre o imanente e o transcendente na vida humana. Torna-se então compreensível a referência subsequente à cultura como resultado do exercício de funções vitais, com o seu caráter de factos subjetivos, mas de funções vitais que cumprem leis objetivas. Os exemplos que cita são a justiça, a verdade, o bem, a beleza, como produtos com consistência transvital, isto é, que integram a chamada vida espiritual, transcendendo o plano da vida espontânea, sem romper com esta os laços profundos que as ligam. Ortega distingue, pois, entre funções orgânicas e funções culturais e alerta contra o culturalismo. Notem que o uso de culturalismo nesta acessão orteguiana é indeterminado. Sei que, por exemplo, relativamente a muitos autores brasileiros, falamos no culturalismo em várias perspectivas, várias tendências culturalistas, e não há propriamente uma acessão pejorativa de culturalismo, mas neste contexto o alerta de Ortega contra o culturalismo é contra a tendência para, ignorando o duplo imperativo do que é humano, separar a cultura da vida quando considera que a vida deve ser culta, mas a cultura tem de ser vital. E uma meditação semelhante deve ser feita a respeito da razão, que na tradição ocidental foi sendo purificada ao longo dos séculos até desembocar numa disjunção da vida. A particularidade da razão consiste em permitir ao ser humano assentar a sua mente em pontos seguros, porque uma vez que as coisas que rodeiam o ser humano e que constituem o seu mundo interior estão em constante mudança e contradição, os conceitos e as ideias fornecem-lhe uma classe de seres imutáveis, rigorosos, que se comportam segundo leis invariáveis. Estas virtudes dos seres de razão são referidas por Ortega como objeto de um tal entusiasmo por parte dos homens do tempo de Sócrates e dos que viveram entre o Renascimento e o início do século XVIII, que chegaram, segundo o nosso autor, a querer sufocar o que verdadeiramente somos.
Ele chega a escrever o tema do tempo, para contrastar com o seu próprio tempo e com o tema respectivo, escreve: o tema do tempo de Sócrates consistia na tentativa de desalojar a vida espontânea para a suplantar pela razão pura. Ora, pelo contrário, para o nosso pensador, este desejo não pode ser realizado sem distorcer a realidade, produzindo um conhecimento erróneo a seu respeito. Ao proclamar que a razão pura deve ceder o seu império à razão vital, Ortega demarca-se claramente dos seus mestres de Marburgo, identifica o tema do seu próprio tempo, é, portanto, a cedência do império da razão pura à razão vital, o tema do seu próprio tempo, e, ao afirmá-lo, delineia o quadro em que desenvolverá a sua doutrina da vida humana. Tratava-se, desde logo, de conceber uma razão posta ao serviço da vida, entendida, isto penso que deve ser muitas vezes sublinhado, entendida a razão não como um instrumento exterior à vida, mas como razão da própria vida. Assim, defende que a missão das gerações atuais consistiria em tentar energicamente ordenar o mundo do ponto de vista da vida, tarefa que implica uma apreciação, em sentido técnico mesmo, uma valoração que o filósofo espanhol designa uma estimativa, também podemos traduzir assim à letra em português, portanto uma descoberta dos valores da vida e da vida na sua dignidade de princípio. É muito interessante analisar como a valoração da vida que Ortega propõe, explicitando muitos aspectos axiológicos da experiência humana, serve para confirmar a articulação entre as suas concepções de vida e de verdade subjacentes à razão vital então preconizada. Para mim, que sou docente de axiologia, foi nesse âmbito que fiz até as minhas provas para professor associado. Realmente reconheço haver neste momento, nestas passagens de El Tema de Nuestro Tiempo, um acicate muito especial para mim, porque o autor refere-se às peculiaridades dos valores, por exemplo, à polaridade dos valores, à hierarquia, refere-se à capacidade axiológica, dizendo que não é sensível nem intelectual, mas estimativa, que é a capacidade que nos permite reconhecê-los. E, portanto, faz uma reflexão de que, do ponto de vista axiológico, tem muita importância e muito significado na minha interpretação. Para além disso, ilustra diferentes valorações que historicamente têm sido feitas da vida e que irá considerar como exemplos de inadequação na apreciação da vida em si mesma. Por exemplo, refere-se ao budismo como paradigma da sensibilidade do asiático, ao cristianismo como uma postulação do além ou do para-além divino, refere-se ao culturalismo na tal acessão pejorativa que já referi, como fruto de 2 séculos positivistas e, portanto, no fundo, todos eles exemplos dos quais o próprio Ortega se procura demarcar fazendo uma proposta nova. Uma proposta de nova filosofia, porque para o nosso filósofo, filosofar implica deter o olhar no viver. Em vez de nos deixarmos arrastar para o ultravital, deter o olhar no viver. E, citando Goethe e Nietzsche, sublinha o lugar central da vitalidade como valor de que se alimentam originariamente as atividades científicas, artísticas, éticas, jurídicas, portanto, aquilo que integra, as atividades que integram a cultura, o mundo da cultura,
e, consequentemente, as valorações dos resultados e do pensar do agir humanos revelam esse pensar e agir em diferentes posições relativamente ao vital de que são, em primeira instância, emanações. A experiência de preferência muda, a hierarquia axiológica altera-se ou, como exemplifica Ortega, há uma mudança de atitude, por exemplo, perante a arte, há o que designa por um novo modo de sentir a existência, em que os valores da cultura permanecem intactos, embora percam a sua exclusividade. Atender à vida sem cair no que denuncia como uma forma de obnubilação culturalista, exige, portanto, admitir que a realidade só é cognoscível a partir de múltiplas perspectivas. Em El tema de nuestro tiempo, o filósofo retoma as ideias básicas da sua doutrina da perspectiva expressas em Meditaciones del Quijote e em Verdade e Perspectiva, que é o título do primeiro artigo de 1916, integrante do primeiro volume de El Espectador, esclarecendo que diferentes sujeitos, ao olharem uma paisagem de pontos de vista distintos, não veem o mesmo, dirá, cada um deles perceberá porções da paisagem que não chegam ao outro. Ortega insiste em que a perspectiva é um dos componentes da realidade. Com isto, com esta teoria, nega as species aeternitatis de Spinoza, como ponto de vista que considera fictício, porque produz meras abstrações, e defende que uma reforma da filosofia passa por compreender que cada indivíduo é indispensável para a conquista da verdade. Portanto, a vida num sentido individual, quer estejamos a pensar numa pessoa, num povo, numa época, será insubstituível como órgão para a conquista da verdade. O conhecimento da realidade não pode, pois, ignorar os limites concretos de espaço e de tempo da vida dos indivíduos, daí a necessidade de uma racionalidade capaz de dar conta da verdade localizada, isto é, implícita em pontos de vista determinados. Há duas conclusões que se retiram quase por força lógica. A primeira, a conclusão de que a razão pura tem de ser substituída por uma razão vital, onde ou em que a verdade se localize e adquira mobilidade e força de transformação, portanto, a verdade localizada, e outra, a de que cada indivíduo é um ponto de vista essencial. Ortega não ignora a radicalidade da mudança pressuposta na dignificação da peculiaridade de cada vida humana como ponto de partida de uma filosofia à altura dos tempos, do seu tempo. Não é de estranhar a sua atenção à física de Einstein, não tanto aos conteúdos dessa teoria, quanto à surpreendente maneira de ver a realidade que lhe corresponde e na medida em que simboliza uma nova atitude perante a vida. O filósofo irmana-se dessa nova atitude, sente necessidade, sentiu o impulso inovador numa época de novidades em todos os domínios. O nascimento, aliás, da Revista de Occidente, no mesmo ano de El tema de nuestro tiempo, em 1923, parece confirmar a sua adesão às tendências emergentes que tinham de ser postas à disposição dos seus compatriotas
em todos os campos, no campo da literatura, das artes plásticas, da ciência, da filosofia, em todos os campos. Mesmo, note-se isto, mesmo quando algumas dessas tendências emergentes não cativavam por completo o autor, ele sentia a relevância de as colocar à disposição dos seus compatriotas como um instrumento daquele tipo de modernização cultural a que há pouco o professor Jaime das Salas fazia sinteticamente referência. Mas não há, portanto, esta sensibilidade à inovação não é incompatível no nosso autor com o conhecimento das etapas históricas anteriores. Não há nenhuma contradição entre o seu interesse em conhecer outras etapas históricas e o seu genuíno interesse em descobrir novas trajetórias do pensamento. Pelo contrário, a mim parece-me que Ortega é, em grande medida, herdeiro do intuito teorético da tradição filosófica ocidental e até de algumas das tarefas típicas da modernidade. Por exemplo, é o caso que sempre me surge como ilustração desta ainda herança de algumas dessas tarefas, por exemplo, as suas concepções educativas, as esperanças que coloca na formação integral do ser humano enquanto pessoa, parecem claramente inspiradas em ideais até da ilustração, não é? Se o nosso autor rejeita, e de facto rejeita, as doutrinas racionalistas, é porque elas negligenciam, e é na medida em que negligenciam a realidade humana, desconsiderando a busca de categorias adequadas para compreender a vida individual no encadeamento de crenças, de usos, de ideias, de projetos de sociedade. Portanto, a história é importantíssima para Ortega, como demonstram os textos finais de El tema de nuestro tiempo. Só que o fundamental não é um conhecimento de factos ou um conhecimento satisfeito com o uso de uma terminologia rebuscada, tecnicizada, se quisermos assim adjetivar. O fundamental para o autor é perceber a historicidade da vida. Esta é, aliás, uma exigência para ser fiel ao sistemático imperativo orteguiano de atender à circunstância, reformulado em 1923 como a tarefa intransferível de apreender o sentido racional da vida humana. Por isso, considero, em suma, que El tema de nuestro tiempo representa o esboço de uma nova filosofia, isso mesmo propunha com o meu título, uma nova filosofia não idealista, que assume tanto a superação da razão pura, da razão de tipo físico-matemática e dos racionalismos, quanto a superação dos relativismos e irracionalismos. Uma nova filosofia como desígnio a cumprir, começando pela defesa filosófica de uma nova racionalidade, uma razão vital, cujas categorias permitam compreender a vida humana no seu próprio acontecer, na sua historicidade, repito, o que pressupõe não desprezar nem a espontaneidade, portanto, as emoções, os sentimentos dos sujeitos, nem a espontaneidade dos sujeitos, nem a cultura, os resultados do pensar e do agir humanos concretos, mas a cultura no que tem de emanação vital e de ordenação racional da vida especificamente humana. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem ter demorado tanto tempo.